criatura divina. Tem DJ? Tem. Vai, já sabe. Quinta-feira tem que ter som, por favor. Olha, lá em cima, vai. Isso, música para os nossos ouvidos. Olha que delícia. Pode abaixar. Quinta-feira, 11 de agosto, exatamente às 13 horas. E o programa Tá Aí Para Todos já está no ar. Fique agora com o Momento Moderna na tela da Band. Produção Criatura Divina. Roda a vinheta. Boa tarde! Mais um programa começando com muita informação para você. E o assunto de hoje é a esclerose múltipla, já que estamos no Agosto Laranja, em que ocorre uma campanha de conscientização e combate à esclerose múltipla. Essa é uma doença das principais causadoras de incapacidade entre os jovens adultos. Ela é uma doença neurológica, crônica e sem causa determinada e sem cura, em que as células de defesa do nosso organismo atacam o próprio sistema nervoso central. O termo esclerose múltipla é muito associado a condições de paralisia, mesmo em uma pessoa debilitada. Mas para a gente tentar desmistificar, as pessoas com esclerose múltipla podem sim ter uma vida normal e muitas vezes até se esquecem do diagnóstico. As terapias estão cada vez mais avançadas e capazes de modificar o curso da doença. E o investimento da indústria em pesquisas para as novas terapias é recorde comparado com outras doenças. Cerca de 2 milhões de pessoas no mundo têm esclerose múltipla e no Brasil isso é aproximadamente 40 mil pessoas. Um número impressionante e é uma doença que ocorre geralmente em mulheres entre 20 e 40 anos. E muitos especialistas acreditam que esse número pode ser ainda subdiagnosticado. Por quê? Muitas pessoas não têm o diagnóstico e o tratamento adequado. E isso faz uma total diferença na qualidade de vida dos portadores da esclerose múltipla. E para falar sobre essa doença, tenho comigo 2 especialistas no assunto, a nutricionista Thaís Carneiro e o neurologista João Marcos. Sejam muito bem-vindos no programa com a gente. Estou muito feliz de ter vocês aqui, tá? Obrigado. Então vamos começar? Vamos. João Marcos, conta um pouquinho pra gente sobre o que é a esclerose, os sinais e sintomas, enfim, dá uma... Então, igual a ótima apresentação que você deu ali, né? É uma doença autoimune. Ou seja, o nosso corpo, por algum motivo, resolve brigar com ele mesmo. Não tem uma causa definida, isso é muito estudado ainda, né? Mas a gente sabe que tem fatores ambientais, fatores genéticos, alterações próprias do organismo da pessoa que vão gerar um gatilho para o corpo começar a brigar com ele mesmo. Isso acontece mais no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro e na medula. Então, os sintomas eles podem ser múltiplos, né? O paciente ele pode, por exemplo, pegar no local do nervo do olho, pode dar uma alteração visual, que a gente chama de neurite óptica. Se pegar na região, não sei, da mão, pode sentir uma dormência, uma dificuldade de movimentar. Se pegar na coluna, pode dar outras alterações de perna, sensibilidade no corpo, enfim. É uma miscelânea, né, de sintomas que podem acontecer. Tá certo. E Thaís, conta um pouquinho pra gente sobre o seu caso. Thaís é nutricionista e descobriu esclerose múltipla há pouco tempo. Isso. Como que foi para você esse diagnóstico? Como é que você lidou com isso? E sobre a sua alimentação também, que eu acho importante a gente falar. Esse diagnóstico para mim é bem recente, aproximadamente 1 mês eu fechei o diagnóstico, mas a investigação dele já vem há algum tempo. E eu acho que esse tempo todo de investigação que eu tive, foram aí uns 3 meses, eles fizeram com que eu procurasse muita informação. E essa busca por informação foi o que me deixou mais tranquila, de saber que hoje a doença é muito mais assistida, tem medicamentos modernos, coisas de que a gente olha pessoas que há muito tempo descobriram e não tem esse controle tão diferente das pessoas que descobriram há pouco tempo. Diferente do que possa parecer, né, até como você explicou, nunca foi uma limitação para mim, eu nunca vi essa doença como uma limitação. Mas eu enxergo ela como uma oportunidade de vida, assim, de fazer diferente, de colocar em prática tudo que eu desejo, sabe? Buscar os meus objetivos. Eu ainda quero ser mãe mais uma vez. Então, assim, nada disso me atrapalha. Eu só quero viver e melhor a cada dia. Com certeza. Excelente sua colocação. João, conta pra gente do diagnóstico.
Ele é um pouquinho difícil, que eu sei. Ele é difícil. O Fechar diagnóstico... as Exatamente. Igual, né, você estava falando, a gente tem uma linha de busca, né? Então o paciente chega com um sintoma e às vezes, como os sintomas são vários, ele pode chegar no ortopedista com uma dormência no pé. Ele pode ir no oftalmo com uma alteração visual. E aí, depois de um tempo, buscando aí, caçando alguém para ajudar, ele acaba caindo no neurologista. E esse diagnóstico, ele necessita de um exame físico, exame laboratorial e os exames de imagem, né? A ressonância é um exame muito importante para a gente poder acompanhar as lesões e ver lesões características que acontecem no paciente com esclerose múltipla. Em alguns pacientes é necessário também o líquor, né? Que é a coleta daquele líquidozinho que o nosso cérebro fica embebedado nele. A gente tira ali aquele material para analisar se a gente consegue achar esses anticorpos flutuando naquela região ou não. Exatamente. Vamos explicar para as pessoas um pouquinho como é que é o mecanismo da doença? Vamos lá. Ali. Então, sim, momento aula, né? Momento aula. Eu adoro um esquema, uma aula. Vamos lá. Então, que a gente tem um neurônio, agora é com você. Esse aqui é um neurônio, uma célula de defesa, né? Vai tocar o videozinho. Pode soltar. Então, aqui está mostrando toda a estrutura do corpo humano, sistema nervoso central. O axônio é o corpo do nervo e a mielina é a capa. Então a gente tem uma célula de defesa que está no sangue e por algum motivo ela atravessa a corrente sanguínea e vai para o sistema nervoso central. Então a gente tem as células de defesa do nosso corpo que eram para estar protegendo o nosso corpo e elas começam a atacar. E atacam principalmente essa região da mielina, que é a capa do nervo. Essa capa ela vai sendo comida e vai deixando o nervo exposto. E essa exposição do nervo vai gerando processos inflamatórios. Isso pode acontecer em qualquer lugar do sistema nervoso central. Por isso que costuma causar essas lesões de uma maneira muito salpicada. E sintomas gerais? Sintomas gerais, são sintomas muito específicos. Inclusive a fadiga, que é um sintoma muito comum. Porque imagina, um processo inflamatório que pode acontecer em vários lugares do seu corpo, vai gerar esse processo de fadiga. Dor muscular, dor muscular, cansaço para caminhar, para fazer algumas coisas. Exatamente. Né? Muito bom sua explicação. E aqui as lesões? Aqui as lesões finais, que a gente consegue avaliar na ressonância. Por isso que algumas pessoas são subdiagnosticadas. Num país como o nosso, continental, algumas pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de acesso à ressonância. Então a gente necessita de dinheiro para conseguir fazer. Então no SUS não é todo mundo que consegue fazer, enfim. E a ressonância é crucial para o diagnóstico. Exatamente. Crucial. Exatamente. Então, vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta falando mais sobre esclerose múltipla. Voltamos com o tema esclerose múltipla e estamos com duas pessoas especialistas aqui. Dr. João Marcos, que é neurologista, e a Thaís Carneiro, que é nutricionista. No bloco anterior, falamos sobre identificar a doença, os sinais e os sintomas, e agora vamos entender um pouco sobre como que isso pode acarretar na atividade diária da pessoa que tem esclerose múltipla. Thaís, conta um pouquinho sobre a nutrição, a prática de atividade física, o que isso pode influenciar no curso da doença? Então, através de uma alimentação saudável, hoje em dia a gente sabe que a cura a gente não consegue, mas a gente consegue um controle, uma desaceleração da evolução da doença. Então, cada vez mais se fala de uma doença de uma dieta anti-inflamatória, né? Porque é uma doença que causa inflamação e aí acomete a bainha de mielina. Então, diminuir esse processo inflamatório é super importante. E aí uma alimentação rica em alimentos de verdade, ricos em antioxidantes, vão ajudar a minimizar isso. Então, buscar frutas, legumes, verduras, fazer rodízio alimentar disso, consumir alimentos ricos em ômega 3 é super importante, usar temperos naturais, ervas aromáticas, isso tudo colabora muito, né? E a atividade física é muito bem-vinda, porque a gente sabe que a esclerose múltipla traz uma atrofia muscular. E aí você preparar esse corpo no momento que você está muito bem, vai te ajudar futuramente. Sem contar que a atividade física também traz uma sensação de bem-estar, de prazer, que nesse momento é super bem-vinda. É verdade, é verdade. E a vitamina D, João Marcos? Suplementação é importante? Importante. Vitamina D é um assunto às vezes polêmico na esclerose múltipla, mas os artigos já deixam isso muito claro. É necessário uma dose ótima de vitamina D. Às vezes acima um pouco da população em geral. Os meus pacientes, por exemplo, eu sempre mantenho eles com uma dose um pouco mais alta de vitamina D. Isso é ótimo, porque a vitamina D ela tem um efeito importante no sistema imunológico. Algumas pessoas até brincam que não é vitamina, é um tipo de hormônio até.
Existem alguns casos que terapias que você utiliza hiperdoses de vitamina D, mais de 100 mil unidades ao dia. Isso a gente vê que é maléfico e aí já aumenta a chance de fazer lesão no rim. Enfim, eu já tive experiência com pacientes que tiveram, né, uma piora muito grande do quadro clínico quando utilizaram essas hiperdoses. Mas é necessária a suplementação de vitamina D e manter em doses ótimas, vamos dizer assim. É verdade. E sobre os tratamentos disponíveis? Olha, esse é o lado bom atualmente, né? Eu vim de um hospital universitário onde a gente tinha os centros de especialidade e a gente vê pacientes de anos de evolução da esclerose múltipla. Antigamente, a gente tinha uma ideia do paciente de esclerose múltipla que não tinha tratamento. Então, às vezes, só faziam doses de corticoide e olhe lá. Hoje em dia, não. É a vida normal. Tem paciente meu que é triatleta até, porque as medicações evoluíram muito, né? Existe um investimento muito grande pela indústria, na neurologia. Essa é a principal área, né? Esclerose múltipla, as doenças desmelinizantes. Então, os tratamentos estão cada vez mais eficazes. E esses tratamentos também são disponíveis no SUS. Tratamentos de alto custo também né? A gente faz uma liberação de medicação especial, né? Que é a LME que chama, e o paciente consegue fazer o tratamento também pelo SUS. Sim. São as drogas modificadoras da doença. São as drogas modificadoras da doença, exatamente. Elas recebem esse nome porque elas mudam o curso da doença. A doença tem um curso natural, que iria inflamando. Essas drogas, elas seguram o sistema imunológico. Aquele videozinho que a gente mostrou, que a célula foge, né, do vaso sanguíneo, algumas drogas atuam ali como barreira, outras drogas atuam quando ela está lá dentro. Ela entrou, vai inflamar e a medicação segura e ela não consegue se ligar à célula de mielina, no caso, fazendo aquela lesão na barreira. É verdade. Eu acho interessante também a gente falar que é uma doença que a gente tem crise, né, que pode acontecer e aí aparecer um sintoma novo, até por isso que é difícil diagnosticar, porque a pessoa às vezes teve uma crise, só vai ter outra daqui a 7 anos, daqui a um tempo, né? Fala um pouco sobre isso, João. Exato, poderiam ter algumas fases da doença. A gente tem até 2 tipos, né, da esclerose múltipla. A gente tem a remitente recorrente, que a gente fala que é surto e remissão, o paciente apresenta um surto e para. E a gente tem a primariamente progressiva, que o paciente ele não tem um surto claro, mas ele só vai tendo acúmulo de disfunções, de alterações, né, de sintomas novos. A mais comum é a remitente recorrente. Tem um surto e depois de um tempo, como você falou, 7 anos, 1 mês, a gente não sabe como é que vai estar o sistema imunológico daquela pessoa, ela pode vir a ter outro surto. A medicação, ela entra aí. E hoje em dia a gente tem medicação para os dois tipos. Uma medicação que segura a progressão e uma medicação que vai evitar com que os surtos aconteçam também. Isso é ótimo. E Thaís, conta pra gente como é que foi o sintoma que você teve. Que eu sei que tem uma história de Covid, que deu uma... Então, eu não tenho aqueles sintomas, sinais clássicos, físicos, que normalmente as pessoas descobrem porque tiveram esses sintomas, né? Esses acometimentos físicos, eu não tive muito isso. Eu busquei um profissional, né, um neurologista, para me acompanhar num pós-Covid, que eu estava sentindo muitas tonturas e ficava com dor nas pernas. E aí a gente fez a primeira ressonância para poder ver o que seria, né, investigar o que seria. E aí apareceu a primeira área de desmelinização. Hoje em dia, ele pode dizer melhor do que eu, é comum, às vezes, pós-Covid acontecer isso. E aí, depois de 1 ano, eu tive Covid novamente. E a gente fez uma nova ressonância e apareceu mais área de desmelinização e em processo inflamatório, que foi o que chamou a atenção, né? E aí a gente continuou fazendo essas investigações, o exame do líquor e tudo mais. E aí o que eu penso, até como nutricionista, eu não quero esperar um sintoma para que eu possa tratar. Eu quero logo um tratamento precoce, né? Eu que trabalho isso tanto na nutrição, que é prevenir, por que eu não podia fazer isso comigo? Com certeza. E é isso que eu busco na alimentação também para me ajudar nessa doença. Com certeza, muito bom. Uma outra coisa, João, que a gente vê que é uma doença predominantemente em mulheres, né? Mas a gente sabe também que isso pode acometer homens e isso às vezes pode subdiagnosticar. Então essa questão da gente conscientizar outros colegas de especialidade, né? O ortopedista, o dermatologista, o oftalmologista, né? Conta pra gente a sua prática. Isso é muito comum. Lembro no Hospital Antônio Pedro, onde eu fiz a minha residência, a gente tinha um ambulatório só de doenças desmelinizantes. A gente recebia muito paciente de outros ambulatórios. Justamente por isso, uma dormência que ficou muito tempo e sumiu. Aí voltou de novo. O paciente achava que era uma hérnia de disco, né? O paciente acha que estava uma lesão no nervo da perna, ou alguma outra coisa. As neurites ópticas, que são muito comuns,
né, como um diagnóstico inicial, né, como um sintoma inicial, o paciente primeiramente não vai procurar um neurologista, ele vai no oftalmologista. Então, o conhecimento da doença pelos nossos pares, pelos nossos colegas, outros médicos. Na neurite, o que né? o paciente apresenta? A neurite pode cursar com dor, né? Dor normalmente é unilateral. Né? Na desmilinização da esclerose múltipla, é unilateral. Outras doenças podem causar de outras formas. Então, um olho só pode começar ficar um pouco dolorido para a movimentação do olho, né? Olhar para o lado, e começa um borramento. Borra a visão, ou então, antes de borrar, uma alteração na cor. Uma das principais cores a mudar é o vermelho. A pessoa começa a não conseguir ver a tonalidade do vermelho direito, e aí depois a visão fica borrada, um pouco dolorida. Se não procurar médico nenhum, já aconteceu isso em alguns pacientes, em 1 semana ou 2 semanas isso pode sumir. Ou pode ficar uma sequelinha pequena, um desconforto. E aí só depois um segundo surto que pode a gente fazer o link e diagnosticar como esclerose múltipla. Tá certo, João. Muito obrigada pelas explicações. Então, vamos chamar o Thaí para o merchan? Fala comigo, criatura divina. Olha só, muito se fala em vitamina D e na sua importância para a saúde. Seus principais benefícios são regular a absorção de cálcio e fósforo pelo organismo, manter o cérebro funcionando e fortificar os ossos, os dentes e os músculos também. E nos últimos anos, estudos já revelam que vem crescendo o número de pessoas com deficiência de vitamina D no organismo. E aí, os especialistas indicam uma suplementação. E hoje eu trouxe o quê? Olha, para você, a linha de suplementos Cronovit Vitamina D em cápsulas e gotas também. O Cronovit Vitamina D auxilia no quê, gente? Olha só, na formação dos ossos e dos dentes, na absorção de cálcio e fósforo, ajuda no fortalecimento do sistema imune e muscular. Tá bom para você? Mais um detalhe, tem um alto teor de vitamina D. Converse com o seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Linha de suplementos Cronovit Vitamina D. Você encontra onde? Nas drogarias modernas, mais próximo de você. Ou também pelo Televendas ou pelo site drogariamoderna.com.br. Agora, tem um detalhe também. Você sabe que na primeira compra tem esse cupom aqui, ó, que você pode pegar o seu celular e dar uma clicadinha aí no QR Code que aparece na tela. E aí você vai ganhar 10% na hora. Tá bom para você, criatura divina? Agora nós vamos para o intervalo e na volta tem mais informações para você aqui que está assistindo aí do outro lado da tela. Beijo no corpo, que a alma agradece. Fique com os meus anunciantes e a gente volta já já. Voltamos com o assunto que é a esclerose múltipla e é sempre muito importante buscar informações e procurar o seu médico para você realizar os seus exames de rotina. Há tratamento adequado para a esclerose múltipla e o paciente pode sim obter uma melhora com um acompanhamento com alguns profissionais. Então vamos voltar para o nosso bate-papo. João Marcos, conta das terapias que existem. Oral, venosa, enfim. A gente estava comentando sobre essa evolução, né? Da indústria na esclerose múltipla, então a gente tem vários tipos de apresentação. Antigamente a gente tinha medicação injetável, que eram os corticoides só, né? Por isso os pacientes sofriam muito, e hoje a gente tem um monte. Então, as primeiras lançadas foram algumas injeções subcutâneas, né? Com os interferons. Depois disso a gente foi apresentando até medicação oral, comprimidos, toma 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. E a gente tem agora as terapias de alta eficácia, que são terapias que tendem a ter um padrão de resposta maior, né, ao tratamento, que é hoje em dia o que os neurologistas mais utilizam. A gente não vai perder tempo, né? Como a Thaís tinha comentado, a gente não quer perder tempo. Tratamento precoce e eficaz quanto mais cedo possível. Essas medicações de alta eficácia, a gente tem oral também, que é o tratamento de indução. É como se a gente fizesse um restart no sistema imunológico, para alguns casos específicos isso. E as injetáveis, que podem ser intravenosas, você faz utilização todo mês ou a cada 6 meses. Tem medicação até que você faz injetável 1 vez no ano só. Também é para um grupo mais específico, né? Mas assim, tem vários tipos de medicação, vai depender do perfil do paciente também. Né? Entendi. E Thaís, como é que foi a adaptação ao uso das medicações? Então, por enquanto, eu
descobri esse diagnóstico bem recente. Eu só fiz a pulsoterapia, porque estava em processo inflamatório. E agora a gente definiu qual vai ser o medicamento que a gente vai começar a usar. E sexta-feira eu já começo a utilizar o meu medicamento. Seu medicamento, muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre gestação. Você pretende ser mãe? Sim, eu já tenho uma filhinha de 5 anos e quando eu descobri aí esse diagnóstico, uma das primeiras coisas que o João Marcos falou para mim é: se você quiser ter outro filho, não tem problema, não se preocupe com isso. Isso já me trouxe uma tranquilidade muito grande, né? Sim. E é sempre bom buscar essa informação. Eu que trabalho com preparação de gestação com as minhas pacientes, também vou me preparar para esse momento, porque eu espero que isso aconteça logo também. Exatamente. Acho que é importante a gente falar da escolha do melhor momento para a gestação, né? Fora das crises, né, João? Sim, a gente comentou até, né, quando a gente estava conversando isso em consultório, e aí eu falei, olha, a esclerose múltipla acontece mais, igual você comentou no início, entre 20 a 40 anos. É a idade fértil, né? É a idade fértil das mulheres. E é mais em mulher. Então, esse é um tema muito recorrente no consultório. E a esclerose múltipla não é, assim, uma sentença para nada. É vida normal. Então, a gestação, ela vai acontecer. As medicações, hoje em dia, a maioria delas não podem ser utilizadas durante a gestação, né? Mas a gente tem medicações que não necessitam mais, por exemplo, de fazer método anticoncepcional. Se o paciente engravidar, a própria gestação protege a mãe do surto de esclerose múltipla. Lógico que se a paciente estiver num momento muito agudo, com muito surto, vale a pena a gente criar uma estratégia melhor para a gente tentar pensar na gravidez um pouquinho mais para frente. Mas engravidou, conversa com o seu médico. A gestação tem um período de proteção e aí depois da gestação a gente vai tentar dosar o melhor momento do retorno da medicação, né? Sim, exatamente. O momento mais crítico mesmo é o pós-parto, que aí a imunidade já volta e aí começam as outras alterações. Mas não impossibilita, né, nenhuma mamãe de amamentar. Sabemos que a esclerose múltipla atinge muito mais as mulheres jovens e os remédios do tratamento não são compatíveis com a gravidez e a amamentação. Porém, a doença não tira a possibilidade da mulher engravidar. É necessário avaliar a escolha, o melhor momento para poder engravidar, ou seja, com a doença o mais estável possível. É importante ressaltar que o acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Além do neurologista, do nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, é sempre bom você estar em dia com a sua saúde física, mental e espiritual. E existem muitos blogs e redes de apoio a portadores de esclerose múltipla, como por exemplo os Amigos Múltiplos, um grupo que partilha experiências e fala sobre medicamentos e se apoiam de uma maneira incrível, e isso é fantástico. Então agora, antes de finalizar, o Thaí tem um recadinho para vocês. Tá bom para você, criatura divina. Agora eu vou mostrar para vocês o suplemento da linha Borg. É isso mesmo, o Borg de A a Z, mais ômega 3. É um suplemento alimentar de óleo de peixe com vitaminas e minerais, que auxilia no bom funcionamento do organismo, pois ajuda a repor nutrientes necessários para um sistema imunológico forte e eficaz. Além disso, previne doenças cardíacas, auxilia na memória e foco. Criatura, reduz o risco da depressão. Olha, isso é muito importante. Regulariza enzimas e hormônios. O consumo regular de vitaminas, minerais e ômega 3, em conjunto com uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, só traz benefícios à sua saúde. Borg de A a Z, ômega 3. Encontre na drogaria moderna mais próxima de você ou no Televendas e pelo site também, drogaria.com.br. Converse com seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Agora tem mais um detalhe. Você já sabe que na primeira compra, usa aqui o cupom 10 na primeira. É simples assim. Tá bom para você, criatura divina? Borg, não deixe de incluí-lo na sua rotina. Tá bom pra você? Acabamos, querida? Acabamos. Eu não acredito. Foi tão rápido, né, gente? Delícia isso, né? Então, ó, pra avisar pra vocês também que amanhã, sexta-feira, dia 12, tem o quê? Aniversário do Thaí para todos na tela da Band. Ou seja, vem festa por aí. E quinta-feira que vem tem mais o quê? Mais um momento moderno. Adoro. Beijo grande Muito obrigada pra por vocês terem vindo. Tchau, criatura divina. Até quinta-feira.